Eles sempre falaram pra gente ficar atento aos sinais. Guerras, pestes, terremotos, perseguições, falsos profetas. A maioria de nós cresceu ouvindo sobre isso. Sabemos decorar os versículos, as pregações, as notícias. Sim, tudo isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. Um alerta deixado por Jesus, que parece ter sido esquecido no meio do caos. Não é sobre o quando, é sobre o onde. Sim, Jesus também falou sobre lugares, sobre regiões específicas, sobre zonas de perigo físico, e não só espiritual. E se eu te dissesse que tem gente hoje, vivendo direitinho, orando, jejuando, fazendo tudo certo, mas morando exatamente no lugar onde não deveria estar, em um lugar que já está profeticamente marcado para ser destruído? Esse vídeo não é mais um sobre os sinais do fim. Você já sabe que estamos no fim. Você sente isso, lá dentro, no fundo da alma. Esse vídeo é sobre algo que vai muito além do óbvio. É sobre uma pergunta que quase ninguém faz. Será que o lugar onde eu estou agora é seguro diante de Deus? Não estou falando só de segurança física. Estou falando de discernimento, de posicionamento, de obediência. Tem lugar que parece bonito, abençoado, iluminado, mas já foi entregue ao juízo. Tem cidade grande que virou o palco da Nova Babilônia. Tem centro financeiro que virou o altar de adoração ao dinheiro. Tem igreja que virou o espetáculo, sem a presença de Deus. E tem gente que continua lá, achando que tá tudo bem, que o fim só vai chegar um dia, lá na frente, do nada. Mas o juízo não começa com o barulho. Ele começa no silêncio, com Deus tirando-os dele de onde não é mais seguro. Por isso, escuta com atenção o que eu vou te contar. Esse vídeo pode ser a resposta que você orou para ter, ou o aviso que Deus te mandou antes que fosse tarde. E se parecer duro, é porque o amor verdadeiro não é passivo. O amor verdadeiro alerta, sacode, chama pelo nome. Então fica até o final, porque talvez o lugar onde você está hoje não seja onde Deus quer te encontrar amanhã. Você já parou para pensar que Jesus não apenas profetizou o que ia acontecer, mas também nos disse onde essas coisas aconteceriam? A gente tem a mania de espiritualizar tudo, como se os alertas dele fossem sempre simbólicos, sempre abstratos, sempre lá no coração. Mas Jesus foi claro, direto, literal. Ele não falou só de princípios. Ele falou de geografia, de localização. Disse: quando virem tais coisas, fujam para os montes. Não é uma metáfora bonita. É uma instrução prática. A verdade é que a maioria dos cristãos está acordada espiritualmente, mas cega geograficamente. Sabe reconhecer um falso profeta, mas não sabe reconhecer quando está pisando em um território já corrompido. E isso pode ser fatal. Jesus nunca foi de falar por falar. Cada palavra dele carrega um peso eterno. E quando ele mencionou lugares, ele não estava brincando. Ele sabia que o sistema do fim dos tempos não seria apenas espiritual. Seria físico, visível, territórios dominados, ambientes tomados, zonas de perigo real, com aparência de normalidade. E o mais assustador, muita gente vai continuar ali, por comodismo, por medo, por orgulho, ou pior, achando que está tudo bem, porque não viu fogo cair do céu ainda. Mas os alertas de Jesus não são para quem espera o fogo, são para quem consegue ouvir antes que o fogo venha. Esse roteiro não é só uma explicação, é uma convocação. A gente vai falar de cidades, de centros comerciais, de igrejas. Sim, lugares que parecem intocáveis, mas que, segundo as Escrituras, estão marcados para cair. Não porque Deus é mau, mas porque eles rejeitaram a presença dele por tanto tempo, que ele já não está mais lá. E se ele não está mais, por que você ainda está? Esse é o ponto central desse vídeo. Jesus não nos mandou apenas vigiar, mandou fugir, mandou discernir, mandou obedecer. E obedecer não é só orar mais, não é só ler mais a Bíblia. Às vezes, obedecer é levantar,
arrumar suas coisas e sair. Sair de onde ele já não habita. Sair de onde a fumaça encobrindo o juízo. Sair de onde a voz dele já virou eco distante. Porque no tempo do fim, não basta estar com o coração no lugar certo. Você também precisa estar no lugar certo. As grandes cidades sempre pareceram um símbolo de progresso. Tecnologia, cultura, oportunidades, luzes por todos os lados. Mas, quando a gente olha com os olhos do Espírito, com os olhos que Jesus nos ensinou a ter, o que se vê é outra coisa. Confusão, idolatria, corrupção, luxúria, ruído constante que abafa qualquer sussurro do céu. As metrópoles modernas não são apenas centros urbanos. Elas são símbolos. São um retrato vivo da nova Babilônia. E o que é a Babilônia? Segundo a Bíblia, um sistema que seduz, engana, perverte. Um império que se levanta contra tudo o que é santo. Um lugar onde o pecado deixou de ser escondido e virou entretenimento. Apocalipse 18 não economiza palavras. Caiu a grande Babilônia. Morada de demônios, esconderijo de todo espírito imundo. E se você olhar com calma, vai perceber que o que era profecia, hoje é realidade. As cidades estão saturadas de vozes, de imagens, de distrações, de mentiras vendidas como liberdade. E quem mora ali, muitas vezes, acha que está só vivendo sua rotina. Mas está, na verdade, sendo moldado por um ambiente que já foi entregue ao juízo. Porque a cidade grande te dá tudo, menos silêncio. Te dá movimento, mas não te dá direção. Te dá velocidade, mas te tira o senso de eternidade. E Jesus já sabia disso. Por isso, quando falou sobre o fim, ele disse: fujam. Fujam das regiões onde a corrupção se normalizou. Fujam dos lugares onde o sistema já não tem espaço para Deus. Isso não é um discurso contra pessoas. É um alerta sobre territórios, lugares onde a cultura foi tão deformada que já não há mais espaço para arrependimento, onde o mal deixou de se esconder e passou a ser celebrado. E o mais perigoso é que muita gente que ama a Deus continua nesses lugares, achando que pode resistir sozinha, achando que pode transformar o ambiente, quando o ambiente já tragou sua sensibilidade. Essa é a primeira advertência. A Babilônia de hoje tem nome, CEP e rotina. Tem fachada de liberdade, mas correntes invisíveis por todos os lados. Se Jesus te mandou sair, não é exagero, é proteção. Porque quando o juízo começar, não vai dar tempo de correr. Tem um tipo de lugar que, aos olhos humanos, parece invencível. Centros comerciais, distritos financeiros, mega estruturas erguidas como templos modernos. Ali, tudo gira em torno do poder, do status e do dinheiro. Mas a Bíblia é clara: o que sustenta o mundo hoje será destruído amanhã. Em Apocalipse 18, verso 17, está escrito: em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Você consegue imaginar isso? Uma hora, 60 minutos, e tudo o que parecia inabalável desmorona. Esses lugares, que chamam multidões todos os dias, não são apenas shoppings ou bolsas de valores. São altares. Altares onde o Deus Mamon é adorado disfarçado de progresso. Altares onde o dinheiro dita quem vale mais, quem merece respeito, quem merece ser ouvido. A idolatria ali não é explícita, mas é poderosa. As pessoas não dobram os joelhos, mas dobram suas prioridades. Sacrificam tempo, saúde, família, princípios, tudo por uma promessa de sucesso. E sabe o que é mais doloroso? Muitos cristãos também caíram nessa armadilha. Chamam de propósito o que, na verdade, é só ambição disfarçada. Chamam de bênção aquilo que Deus nunca entregou. Estão se alimentando de um sistema podre, enquanto dizem estar servindo ao reino. Mas não dá para servir a dois senhores. Não dá para se esconder no templo, ao mesmo tempo, se alimentar da Babilônia. O Espírito Santo está nos alertando. O que hoje te sustenta
amanhã pode te prender. O dinheiro em si não é o problema. O problema é quando ele se torna o seu chão. Quando você confia mais no saldo da conta do que na voz de Deus. Quando você só se sente seguro se tiver garantias. Mas a verdadeira segurança não está nas cifras. Está na obediência. Está em saber quando é hora de soltar o que parece certo para viver o que é eterno. Esses centros comerciais e financeiros são os novos altares da terra. Mas o fogo de Deus não respeita a fachada. Quando o juízo vier, não vai perguntar quanto você acumulou. Vai olhar para onde estava o seu coração. Por isso, essa é a segunda advertência. Não coloque sua fé onde Deus já decretou queda. Se o sistema te abraça demais, talvez seja porque você já se tornou parte dele. E quem é parte dele, cai com ele. Talvez a advertência mais difícil de aceitar seja essa, porque ela fere onde a gente menos espera, nos lugares que, teoricamente, deveriam ser os mais seguros. Igrejas, templos, ministérios, comunidades de fé. Mas Jesus já nos avisou. Nos últimos dias, muitos viriam em seu nome, mas ele não os teria enviado. Tem líderes hoje com o microfone na mão, mas com o coração longe do altar. Tem ministérios cheios de seguidores, mas vazios da presença. Tem ambientes que se parecem com o reino, mas funcionam como espetáculo. E é aí que mora o perigo. Porque engano que vem de fora, a gente reconhece. Mas o engano que vem disfarçado de Deus, esse confunde até os escolhidos. A terceira advertência de Jesus é sobre esses lugares. Zonas de falsa segurança religiosa. Ambientes onde a palavra é usada, mas não vivida. Onde há luzes, palcos, aplausos, mas nenhuma transformação real. São igrejas que se tornaram empresas. Pastores que se tornaram celebridades. Cultos que se tornaram eventos. E o povo aplaude, vibra, mas sai com o coração vazio. Porque a presença de Deus não pode ser fabricada. Ela não se mede por quantidade de views ou tamanho do templo. Ela se manifesta onde há arrependimento, verdade e reverência. E quando a gente troca isso por performance, a gente corre o risco de estar em um lugar de Deus. Sem Deus, a Bíblia fala de um povo que tinha aparência de piedade, mas negava o poder dela. Pessoas que falavam sobre o reino, mas viviam conforme o mundo. E talvez você esteja em um lugar assim, onde tudo parece certo, mas algo dentro de você sabe que tem algo errado. Um incômodo, uma inquietação. Como se o céu estivesse em silêncio, mesmo com tanto barulho em volta. Isso não é rebeldia. Isso é discernimento. Deus está tirando os escolhidos de zonas de conforto disfarçadas de fé. Porque Ele não quer que você seja só mais um frequentador. Ele quer que você seja cheio da presença. Essa é a terceira advertência. Nem todo lugar que fala de Deus carrega a presença dele. Nem todo líder que prega bem ouve a voz do Espírito. E nos dias finais, estar cercado de religião pode te deixar ainda mais longe da verdade. O alerta já foi dado. Agora, resta saber. Você vai continuar onde Deus já saiu? Agora que você já viu os 3 lugares que Jesus advertiu. É hora de entender algo ainda mais profundo. A Babilônia não é só uma cidade. Não é só um sistema econômico. Nem só uma religião corrompida. A Babilônia é um espírito. É um sistema vivo. Ela se manifesta em governos, em culturas, em entretenimento, em discursos que parecem inofensivos, mas que, aos poucos, vão desviando os escolhidos da verdade. E sabe o que mais dói? É que a Babilônia não chega com chifres e tridentes. Ela chega com conforto, com conveniência, com uma voz suave que diz: "Pra que tanta rigidez? Deus entende, relaxa." E é aí que muitos caem, porque o sistema da Babilônia é sedutor. Ele oferece exatamente o que a carne quer, e embala tudo isso com uma embalagem bonita, moderna, muitas vezes até espiritual. Mas Deus já foi claro: sai dela, povo meu. Isso não é um convite simbólico, é uma ordem urgente. Não dá para pertencer ao reino e continuar se alimentando da mesa de Babilônia.
Não dá para cantar sobre santidade no domingo e viver como todo mundo de segunda a sábado. A Babilônia quer te convencer de que é possível misturar. Mas o céu é claro. Santidade não se negocia. Obediência não se adapta. Verdade não se molda ao sistema. A aplicação disso é pessoal. Não adianta apenas entender com a mente. É preciso reagir com o coração. Pergunte a si mesmo: com o que eu tenho me alimentado? Com quem eu tenho caminhado? O que eu tenho tolerado? Chamado de normal, só para não confrontar? Essa é a hora de romper. De parar de fazer parte de ambientes, conteúdos e conversas que já foram contaminados. De reconhecer que o Espírito Santo não habita onde há mistura. A separação não é apenas física. É espiritual. É emocional. É radical. Deus não vai tirar você à força. Mas Ele está te chamando. Chamando para fora do sistema. Chamando para perto dele. E quando Ele diz: sai dela, povo meu, é porque Ele tem outro lugar para te colocar. Um lugar de refúgio, de verdade, de vida. Mas só chega lá quem tem coragem de sair de onde está. Quando Jesus disse: fujam para os montes, Ele não estava sendo poético. Ele estava sendo claro, direto, prático. Fugir, nesse contexto, não é covardia. É sabedoria. É discernimento. É obediência radical à voz de Deus, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está exagerando. Mas o que significa, de fato, essa fuga? Será que é simplesmente sair correndo? Abandonar tudo? Morar no mato? Não. A fuga é física e espiritual. É mais do que mudar de endereço. É mudar de posicionamento. Os montes na Bíblia sempre representaram lugares de encontro com Deus. Lugares elevados. Refúgios. Altura espiritual e discernimento. É nos montes que os profetas ouviam Deus. Foi no monte que Jesus orava. Foi no monte que ele se transfigurou. E será também em um monte, o Monte das Oliveiras, que ele voltará. Ou seja, fugir para os montes é sair da confusão do sistema e subir, elevar a mente, o espírito, o olhar, se reposicionar. É sair do meio da multidão que vive no automático e se colocar em um lugar onde você consegue ouvir com clareza, ver com clareza, decidir com clareza. Sim, deixar para trás ambientes físicos que já foram contaminados. Mas, principalmente, é deixar as estruturas mentais e emocionais que ainda te prendem à Babilônia. Fugir de relacionamentos que te afastam de Deus. Fugir de trabalhos que vendem sua alma por estabilidade. Fugir de padrões que te escravizam em nome de aceitação. A fuga não é passiva. É um ato de coragem, porque não é fácil abandonar o que é familiar. Não é simples largar aquilo que você construiu com esforço. Mas quando o lugar já não carrega a presença, ficar é perigoso. E a ordem continua ecoando. Fuja. Fuja do barulho que te afasta da voz. Fuja da rotina que te mantém preso à terra. Fuja dos lugares onde Deus já não é bem-vindo. Não espere ver o fogo cair para correr. Quem é guiado pelo Espírito se move antes da destruição, antes do colapso, antes do juízo. A fuga para os montes é a chance que Deus te dá, antes que seja tarde, porque lá em cima, mesmo em meio à tribulação, tem refúgio, tem direção, tem presença. Fugir para os montes é apenas o começo. Não basta se afastar da Babilônia. Não basta se separar de um sistema corrompido, se você não se prepara para a batalha espiritual que está à frente. Fugir é necessário, mas, enquanto você foge, a preparação espiritual é o que vai te sustentar. A preparação espiritual começa com algo muito simples, mas profundo. Comunhão intensa com Deus. O lugar de refúgio que Deus oferece não é uma zona de conforto onde você pode descansar sem fazer mais nada. É um lugar de intimidade, de ouvir, de sentir, de ser fortalecido em sua presença. Quando você se distancia dos ambientes de idolatria, não é apenas sobre escapar do mal. É sobre buscar o bem. Buscar o relacionamento com aquele que pode te fortalecer para o que vem pela frente. A fuga não é uma fuga do vazio. É uma fuga para a plenitude de Deus.
Para isso, a comunhão precisa ser constante. E essa comunhão não é uma rotina religiosa. É uma busca verdadeira. É uma entrega diária, onde você põe seu coração diante de Deus e diz: aqui estou, eu preciso de ti. É se aquecer na sua presença, cada vez que a dúvida tenta te envolver. É aprender a discernir a voz do Espírito, e não as vozes que vêm do mundo. Mas a preparação espiritual também exige algo mais: arrependimento genuíno. De nada adianta você fugir para os montes, se a sua alma não se arrepende verdadeiramente do que aprendeu a Babilônia. O arrependimento não é um pedido de desculpas. É uma mudança de mente e de coração. É reconhecer os caminhos tortuosos que você tomou e voltar para o caminho reto de Deus. Com o arrependimento, vem a necessidade de um espírito de prontidão. Você não pode se dar ao luxo de adiar a sua preparação. O Espírito Santo está chamando, e você precisa ser sensível à sua voz. Estar pronto significa estar alerta. Significa estar disposto a obedecer ao chamado de Deus sem hesitar. Essa preparação não é apenas individual. Ela também é coletiva. A comunidade espiritual é o último pilar dessa preparação. Não é tempo de lutar sozinho. A igreja, o corpo de Cristo, tem um papel crucial nesse momento. Nos montes, juntos, somos mais fortes. A ajuda de quem caminha ao seu lado será a força que você precisa para suportar os dias difíceis. Por fim, a preparação espiritual nos lembra do foco na esperança eterna. Tudo o que fazemos aqui é temporário. A fuga, o arrependimento, a comunhão, tudo tem como base a certeza de que o que nos aguarda é a vitória eterna. E isso, mais do que qualquer outra coisa, nos dá força para seguir em frente. A tribulação é só o portal. O juízo de Deus pode ser severo, mas a verdadeira vitória está além dele. A Nova Jerusalém não é um sonho distante, é a promessa viva para os escolhidos que, mesmo no meio da dor, permanecem fiéis. O caminho é árduo, a caminhada exige coragem, mas a recompensa é eterna. Você pode olhar para os sinais e se sentir impotente, talvez até desesperado, com o que está por vir. Mas a verdade é que, se você ouviu essa mensagem, você tem uma oportunidade única, de não só entender, mas de agir, de tomar a decisão agora, de não continuar vivendo em um sistema que já está condenado, de fugir da Babilônia, de sair de onde você está agora e buscar o refúgio que Deus tem para você. Não é tarde para mudar. Não é tarde para tomar as rédeas da sua vida, da sua fé, do seu futuro. Você não é uma vítima das circunstâncias, você é um escolhido. E o que te espera do outro lado dessa decisão não é um mundo em ruínas, mas uma cidade restaurada, onde você estará firme, protegido, vitorioso. Agora, pense bem. O que você vai fazer com o que ouviu aqui? Vai se acomodar, como muitos, acreditando que não tem nada que possa mudar? Ou vai se levantar, fazer a escolha de estar no lugar certo, de ouvir e obedecer, e ser parte dessa nova Jerusalém? Se você está pronto para se posicionar, para caminhar nesse caminho de obediência e transformação, eu quero que você se una a mim nesse processo. Porque o que está por vir exige mais do que fé, exige ação. E se você se identificou com essa mensagem, se algo dentro de você disse é isso, então, agora é a hora de fazer a diferença. Não deixe para amanhã o que Deus te chama a fazer hoje. E se você quer mais conteúdo que vai te desafiar a crescer espiritualmente, viver com propósito e discernimento, não pense duas vezes. Clique em inscrever-se, porque o que você acabou de ouvir é apenas o começo. Aqui, nós não apenas falamos sobre a verdade, nós a vivemos. E a cada vídeo, nós vamos mais fundo. Porque, no fim, a sua jornada de transformação não termina quando você fecha o vídeo, ela começa. Então, seja corajoso. Dê esse passo. Inscreva-se agora e vamos caminhar juntos nessa jornada de fidelidade e vitória.